espero que vocês estejam bem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aceleração escalar. Nós vimos nas aulas passadas sobre velocidade escalar média, que seria a variação do espaço percorrido por um intervalo de tempo, e a aceleração, vamos ver agora a aceleração escalar. A aceleração, ela vai ser um conceito associado à variação de velocidade. Essa variação de velocidade pode ser tanto para aumento de velocidade quanto a diminuição. Se houve uma variação de velocidade num corpo, num móvel, a gente vai dizer que nesse corpo, nesse móvel, houve aceleração, ok? Então, a aceleração escalar média vai ser o resultado da divisão entre a variação de velocidade, ΔV, pelo intervalo de tempo, gasto no movimento, ΔT. Lembrando que variação de velocidade será velocidade final menos velocidade inicial. E variação de intervalo do tempo gasto do movimento será da mesma forma, tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei um exemplo matemático para vocês. Então, eu tenho dois carros em duas posições diferentes. Na posição inicial, o carro está com o tempo inicial 0, quando começou a ser cronometrado o movimento, ok? Quando o movimento começou a ser cronometrado, a velocidade do carro era 5 metros por segundo. Metro por segundo, por quê? Porque velocidade no Sistema Internacional de Unidades será espaço por tempo. Lembram? Espaço é medido em metros, tempo em segundo. Tudo bem? E aqui eu tenho que a velocidade final é quando o carro, por exemplo, cruzou numa corrida de Fórmula 1. Ele chegou na faixa onde diz que acabou o percurso. A velocidade final desse carro, no exemplo aqui, é 10 metros por segundo. E o tempo final do percurso, 2 segundos. Eu vou usar a fórmula vai ser a aceleração média, a variação de velocidade por tempo, e abrindo isso eu tenho velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Qual que é a velocidade final do movimento? 10 metros por segundo. Qual que é a velocidade inicial do movimento? 5 metros por segundo. Percebam que eu coloco cada item, cada incógnita, cada valor no seu determinado lugar. Tudo bem? Aí eu vou olhar lá, ó, tempo final, aqui embaixo, ó, tempo final do movimento, 2 segundos. Coloquei o 2 no mesmo lugar do tempo final. Eu só substituí as letras por número. O menos é da fórmula, continua aqui, tempo inicial do movimento, 0. Vou fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, eu vou chegar em 2,5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração média, ela vai ter uma unidade de medida no Sistema Internacional, metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque vem, né, da divisão de velocidade por tempo. Velocidade é metro por segundo, tempo é por segundo. Eu tenho aí uma incógnita que é o S segundo. O segundo, que é a letra que a gente usa para simbolizar segundo, é S no Sistema Internacional. Então, eu tenho duas vezes o S aparecendo, por isso que ele está ao quadrado, né? Na matemática, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, tudo bem? Mas pode acontecer de você ter um exercício na prova que a velocidade aparece por quilômetro por hora. Por quê? Porque metro por segundo a gente usa no SI. Quilômetro por hora a gente vai usar no cotidiano. Você vai na rua, você vê uma placa, tá lá, 40 km por hora, velocidade máxima. Quando o radar, vocês passam pelo radar, tá lá, 50 km por hora. Então, se vocês encontrarem quilômetro por hora, num exercício de vestibular, por exemplo, você precisa converter para metro por segundo, se o exercício não está dizendo que o resultado que ele quer é em quilômetro por hora. Como é que eu faço? Eu estou em quilômetro por hora, quero ir para metro por segundo. Eu vou fazer uma divisão pelo fator 3,6. Se eu estou em metro por segundo e quero ir para quilômetro por hora, eu faço uma multiplicação pelo fator 3,6. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu tenho 70 km por hora e eu quero ir para metro por segundo. Pego 70, divido por 3,6. Eu vou ter o resultado em metro por segundo. Da mesma forma, tenho metro por segundo, quero ir para quilômetro por hora. Agora o fator vai ser 3,6, mas multiplicativo. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo. É um exercício resolvido. Qual é a aceleração de um móvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km em 10 segundos? Vamos lá, vamos pegar as informações. Lembra que eu falo para vocês? Primeiro eu absorvo os dados, depois eu faço a conta.
Velocidade inicial, ou V0, 0 km por hora. Por quê, Pro? Porque o móvel está partindo do repouso. Se ele está em repouso, a velocidade é 0. Velocidade final, 80 km por hora. Por quê, Pro? Porque tá aqui, ó, tá dizendo o exercício que o móvel atinge a velocidade. Se ele atinge, é o máximo que ele chegou. Por isso que é a velocidade final. Tudo bem? Percebam, gente, ó, que tá em 80 km por hora. E aí fala que a variação do tempo, 10 segundos. Não fala o tempo inicial, só fala o tempo final da trajetória. Tudo bem? Olha só, o exercício não diz se ele quer por metro por segundo ou quilômetro por hora. Quando não aparece, vocês têm que entender que vai ser sempre por metro por segundo, porque faz parte do SI. Se o exercício quisesse diferente, ele ia falar para você, calcula a aceleração média do móvel em quilômetro por hora. Se não aparece isso, é porque tem que ser no SI, metro por segundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter esse quilômetro por hora para metro por segundo. Como é que eu faço isso, Pro? Dividindo a quilometragem que você tem por hora por 3,6. Vamos lá. 80 km por hora dividido por 3,6. Aí eu vou chegar no resultado em metro por segundo. Depois que eu fizer isso, eu posso usar a fórmula. Só que agora a minha velocidade final não vai ser mais 80 km por hora. Vai ser o valor que eu encontrei em metro por segundo. Então eu coloco a velocidade final menos a inicial. É zero por quê? Porque é repouso. Dividido pela variação do tempo, nesse caso 10 segundos. Faço a divisão, eu vou chegar aqui, aceleração média 2,22 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Aqui dá para entender bem o que eu falei, ó. A velocidade vai ser metro por segundo, aqui é metro por segundo. E o tempo vai ser segundo. Eu tenho aqui, ó, metro, tenho 2 vezes segundo aparecendo, por isso que segundo ao quadrado na aceleração. Tudo bem? Então, vamos aqui para o segundo exercício. Durante uma viagem, um caminhão possui uma velocidade inicial 100 km por hora. Olha lá, inicial, 100 km por hora. Ok? Então, aí já dá o VI. Quando ele avista na pista uma placa, a placa está indicando que vem um radar. E aí, o que tem que fazer? Eu não quero levar multa. O que eu faço? Eu vou diminuir até chegar numa velocidade que é permitida naquele radar. Nesse exemplo, a velocidade permitida é 80 km por hora. Só que ele fez isso no intervalo de tempo de 5 segundos. E aí o exercício pede para você calcular a aceleração desse caminhão. Novamente, ó, ele deu as informações de velocidade em quilômetro por hora. Só que ele não está dizendo que ele quer em quilômetro por hora a aceleração. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Porque lá no vestibular vai ter uma resposta com aceleração em quilômetro por hora e uma resposta com aceleração em metro por segundo. Justamente para confundir a cabeça de vocês. Se o exercício não diz, é SI, gente. Então é metro por segundo. Ok? Vamos pegar os dados aqui então. Velocidade inicial 100 km por hora, velocidade final 80 km por hora. Porque, lembra que eu falei que vai ser a variação da velocidade? Olha, ele começou em 100 km, parou em 80, então ele diminuiu. Mesmo diminuindo a velocidade, existe aceleração. Ok? A variação de tempo, 5 segundos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, coloquei aqui a fórmula, mas primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso fazer essa conversão aí. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que é a variação de velocidade? Não é a final, mas a inicial? Qual a velocidade final? 80. Qual a velocidade inicial? 100. Opa, Pro. A variação de velocidade é menos 20 km por hora. Tá certo isso? Tá certo, gente, porque ele começou com maior velocidade e ele teve que diminuir. Senão ele levava multa. Ninguém quer levar multa, né? Então ele deu uma seguradinha na velocidade. Mesmo assim, houve variação de velocidade. Havendo variação de velocidade, tem aceleração, ok? Então, eu sei que a minha variação de velocidade, nesse caso aqui, vai ser menos 20 km por hora. Está em quilômetro por hora. Posso usar assim, Pro? Não, não pode. Você tem que usar em metro por segundo, que é o SI. Para isso, eu tenho que pegar esses menos 20, não esqueçam do sinal, ok? E dividir por 3,6. E aí eu cheguei numa velocidade negativa, não tem problema. Vamos pôr na prova, vamos pôr na fórmula. Na fórmula vai ser a aceleração média, a variação de velocidade por variação de tempo. Qual é a variação de velocidade? Menos 5,56 metros por segundo. Qual a variação de tempo? 5 segundos.
Se eu fizer essa conta, o que eu vou ter? Menos 1. A aceleração foi menos 1,1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Mesmo pode ser negativa. Lá na frente eu vou explicar para vocês o que significa uma aceleração e velocidade negativa. Ok, gente? Então, para casa, eu quero que vocês façam aí, gente, o exercício 12 da página 24. Tudo bem? Espero que vocês se cuidem. Espero vê-los logo em breve, tá? Então, Deus abençoe a todos. Até mais.